Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 077. A gente vai conversar, vou passar para você algumas informações sobre problemas envolvendo o recebimento da conta, ou das contas, depende de quantas estruturas existam na empresa. Então, esse é o assunto que a gente vai falar na aula de hoje, para você entender problemas, vamos assim, e também as soluções que existem para cada um dos problemas que aparecem. Qual é o objetivo da aula? Ou seja, o que é que eu quero te passar com as informações dessa aula? É você conhecer e saber como resolver os problemas do cotidiano, do dia a dia, ou seja, fatura existe todo mês. Então, no mínimo, cada fatura você recebe, cada conta, vamos assim, no mês, fatura, vamos assim, o conjunto do contrato, você recebe 12 por mês, se for um plano pós-pago. Nada a mais ou a menos que isso. A não ser quando tem uma contestação, você tem que baixar outro documento, ou seja, tem algumas ações. Então, no mínimo 12 documentos para cada contrato, vamos dizer assim, pode ser que você precise. E o cotidiano é isso, é você baixar a fatura, depende de quantas estruturas precisam, você vai precisar fazer isso toda semana. Ou uma vez por mês, dependendo da estrutura. Mas a ideia é você entender, saber problemas, como resolver, que são, no meu ponto de vista, esses problemas de recebimento de conta, é algo que algumas coisas estão no nosso controle, que a gente tem como fazer alguma coisa, e outras que não tem como a gente ter controle. Mas em todas, o importante é a gente saber como resolver, como tratar, o que é que a gente precisa fazer em cada situação. Esse é o objetivo da aula de hoje, para enxergar todo esse contexto, tá bom? E como essa a primeira aula do ano de 2022, feliz ano novo, muita saúde para todo mundo, que é o que todo mundo precisa, saúde, o resto a gente alcança. Vamos embora. Sete problemas mais comuns sobre o recebimento de conta. E aí você pode pensar, recebimento de conta individual, ou seja, apenas uma vez isso acontece, ou recebimento das contas como um geral. Então, existem alguns problemas que acontecem, e esses 7 são os que eu parei para analisar e, vamos assim, mensurei que mais acontecem, ou seja, mais comuns, a gente enxerga isso mais fácil. O primeiro, que é, eu acho que aqui está um pouquinho lento, o controlezinho, ou vai que é a pilha. Mas, primeiro é não recebimento até a data de vencimento do documento de cobrança da fatura. Isso aqui é o que disparado está na frente. Praticamente você, em alguma vez do ano, você pode ter esse tipo de problema, esse tipo de dor de cabeça, que pode ser que a gente consiga resolver, vamos assim, sem depender da prestadora, e em algumas situações, lógico, que depende da prestadora. O segundo é o não recebimento da conta com correção. Se você fez uma contestação de fatura e reclamou, você tem que receber o documento novo para fazer o pagamento. Então, algumas situações a pessoa não recebe ou não tem aquele documento para fazer o pagamento. E aí, como é que você vai fazer? O terceiro é quando você não recebe o documento, vamos dizer, de cobrança, o documento que é um boleto, vamos assim, nas situações de parcelamento de conta. Então isso também interfere. Quase não vai. Então, parcelamento é o terceiro. O quarto é o não fornecimento de segunda via pela prestadora, que é uma coisa que tem que ser gratuita para a gente como consumidor, independente se é pessoa física ou jurídica. Toda fatura o cenário está caindo. Toda fatura que a gente recebe, a segunda via deve ser gratuita, deve ser sem custo. Tem algumas opções que a gente pode ter, tá? Mas você pode ter dificuldade em conseguir essa segunda via. O próximo, que é o quinto, é não conseguir alterar a forma de recebimento da conta. Se ela é impressa, se ela é de forma digital, como é que ela é, e alterar de uma para outra, por exemplo. Então isso tem pessoas que ainda encontram dificuldade em fazer esse tipo de situação. A sexta é o desmembramento, que é você dividir, vamos dizer assim, a fatura uma em várias, por exemplo,
não solicitado e o não efetuado. Você quer dividir e a prestadora não faz. E o outro é quando você não quer dividir e assim a prestadora faz. Então esses são os 7 erros que eu considero mais comuns, os probleminhas que a gente mais encontra. Só um instantinho que o computador vai reiniciar. Então vou dar uma paradinha aqui. Só um instantinho. Voltando, depois de reiniciar a estrutura, só para finalizar, esses são os 7 problemas mais comuns de recebimento de conta. Se você não sabe como resolver, não sabe nem como isso pode acontecer, você precisa dessa informação, você precisa entender e saber disso, porque qualquer um desses pode acontecer no dia a dia de um gestor de telecom. Então, entenda que eles existem, como resolver, como evitar, em alguns casos também, ajuda para a gente ter uma estrutura mais tranquila no dia a dia. Porque entender sobre os problemas do recebimento de conta, ou das contas como um todo, do setor de telecom, vamos dizer, do gestor de telecom, o que é que ele faz, e que isso ajude e auxilie a reduzir custos, ou seja, economizar dinheiro. Qual é a ideia? Só para você entender. Se você tem um processo, se você tem um fluxo, um passo a passo de como é feito, ou como deve ser feito, ou como você faz o seu setor, fica muito mais fácil, gera mais benefícios, até onde eu entenda, para o negócio, para o seu setor, para a empresa como um todo, para todo mundo e para os outros setores. O recebimento de conta, ele não, no meu ponto de vista, não é o mais importante a gente, gestor de telecom, receber ela. Não, é a área financeira receber, é ter uma equipe para fazer uma auditoria dos valores. Para fazer tudo isso a tempo entre receber e pagar, ou seja, na data de vencimento, existe um tempo, um time. Então, esse tempo é importante a gente ter, lógico, o máximo possível. Mas, se você tem um processo, definição, um fluxo mais desenhado, e aí você já tem costume, ou a equipe já tem costume de fazer, se torna, no meu entender, muito mais simples. E existem, lógico, empresas que fazem isso de forma automatizada ou autônoma, depende de como você queira fazer, que é um robozinho que ele faz essa função de pegar as faturas, por exemplo, aí a única forma dele fazer isso é via sistema. Pelo site de cada prestador ele consegue fazer isso, ele não vai conseguir fazer se você recebe, por exemplo, uma fatura física, uma fatura impressa. E aí ele não tem essa composição. Você recebendo impressa vai ter que seguir um fluxo. O importante é existir um fluxo, e aí você cria ele, um procedimento, um processo, e tem todas as formas de como receber, como ter a melhor maneira de ter o documento, na prática é essa, para poder fazer todas as ações. A metodologia que eu utilizo, que foi a que eu criei, é a reduza custo todo mês. O objetivo é a gente gerar economia e gerenciar os recursos. Por isso que existem 2 pilares, o pilar de negociação e o pilar de gestão. Só para você entender como eu desenvolvi isso e por quê. É simples, economizar o valor que a gente paga pelos serviços prestados das prestadoras. Teve prestadora, se eu quisesse rimar, não vinha tão fácil. Mas qual é o objetivo em si? É a gente pagar o menor custo possível, ou seja, o menor valor, mas com a operação funcionando da melhor forma possível. Não adianta ter o menor preço e o serviço não funcionar. Tem que ter um equilíbrio aí entre esses 2 pontos. E na negociação a gente busca todos os valores. Não está muito essa parte de receber a conta, mas a gente consegue enxergar um pouco de como aquela prestadora entrega, como é que alguns clientes já falaram algo bom ou algo ruim sobre isso. E na parte do pilar de gestão é que sim, aí tem um módulo lá que dentre as coisas tem a parte de faturas e que sim, tem a parte de receber, como é que vai fazer. E essa aula aqui, a ideia, essas informações que eu passo, é para um curso básico de gestor de telecom. Então, na prática você é meu aluno do mesmo jeito, só que aqui é um conteúdo gratuito que você vai enxergar. Eu te explicando a metodologia. Se um aluno me perguntar, é exatamente essa informação que eu vou responder. Por exemplo, essa parte aqui, o que é que vai me dar de economia? Evitar juros e multas. Por quê? Porque se eu pagar em dia, ou antes do vencimento, lógico,
eu não vou ter cobrança a mais, ou seja, juros e multas não tem necessidade de pagar nos dias de hoje. Lógico, depende de cada cidade de empresa, como é que é o fluxo financeiro, mas na prática não precisa, não deveria ter essa necessidade. E, óbvio, pagar o valor correto, fazer uma auditoria daquela cobrança. Você pode pagar o valor cheio lá que está a fatura e depois contestar? Sim, mas tem o cenário, eu pago e peço a reclamação e recebo um valor, ou eu pago o valor correto. Antes de fazer qualquer pagamento, eu faço a retirada do que está incorreto e pago o certo. Então dá para fazer isso. E aí, lógico, o tempo entre receber a conta e fazer esse processo é que vai ter essa velocidade, vamos dizer assim. E dá tempo para outras áreas. Se você recebe a fatura e tem 2 dias para as outras áreas fazer algum fluxo, ou seja, pegar esse documento, essas informações, processar e gerar em si o pagamento, é diferente de você ter 10 dias, você ter... Eu já tive conta que dá para você ter 20 dias e que o pessoal consegue mandar de forma tranquila. Aí muito mais prestador de banda larga. O prazo deles é mas veja, analise, data de vencimento, faz toda a organização. E também, nem coloquei aqui, mas a parte de pagamento, pode ter um dia da empresa que seja melhor o fluxo financeiro para fazer um pagamento de uma conta mais cara ou até de uma conta média, mas um determinado dia do mês é que tem mais receita, ou 2 dias no mês, e aí você conversa, isso faz com que a economia financeira da empresa seja mais redondo, flua mais tranquilamente, e você faz com que a empresa, no meu ponto de vista, economize com, por exemplo, essas medidas, que é importante a gente saber para entender sobre isso, ajudando a empresa em todas as formas possíveis. Não recebimento da conta até a data de vencimento, ou seja, um atraso na entrega. E aí, eu já escutei muito isso, mas muito mesmo, que eu acho que esse é o principal problema de recebimento de conta, que praticamente todo mundo que tem alguma fatura vai ter isso em algum momento. E é um problema, no meu ponto de vista, controlável, até determinado limite. Mas muita gente diz, não recebi a conta, não vou pagar. Não recebi. Só que não é bem assim, mero mortal. A gente, quando faz um contrato, uma assinatura, a gente tem a obrigação de fazer aquela quitação dos valores. Lógico, exceto se tiver uma cobrança indevida ou algo do tipo. Mas em um mundo normal, a gente precisa fazer esse pagamento. E se não recebemos ela, por exemplo, fisicamente ou digitalmente, a gente precisa buscar as informações necessárias para fazer aquele pagamento, nem que seja, por exemplo, o código de barras, para fazer o fluxo. Existem faturas que também conseguem ser pagas via Pix, dá para fazer isso também. Então, tem formas da gente fazer isso. O que a gente não consegue, lógico, é se nem a prestadora gerou a fatura. Aí ela vai com certeza avisar todos os clientes, informar que aconteceu um problema XYZ e que nem a fatura foi gerada. Aí não tem o que fazer. Eu já tive isso em um cliente. Eu pedi a fatura, não foi, liguei para o atendimento, reclamei, e pessoal, a fatura não foi gerada. Eu disse, então eu vou pagar 2 faturas na próxima, que foi que aconteceu tal. Até com ouvidoria eu falei e realmente a fatura não havia sido gerada. O que é que eu ia fazer? Não tem o que fazer. Aí o ideal é guarda esse valor que ia ser pago nesse mês, porque mês que vem vai chegar a cobrança. Não tenha receio que vai ficar um mês gratuito. Vai não. Vai vir praticamente o dobro do que cenário caindo, do que deveria vir. Essa é a ideia, tá? Então, fica ciente desse fluxo, porque atraso da entrega nem sempre é só obrigação da prestadora fazer o envio. Como eu te passei, a gente como consumidor tem a obrigação de pagar. Então você, eu, a empresa, qualquer consumidor precisa fazer isso. A gente deve receber a fatura até 5 dias antes do vencimento. E aí sem contar dias úteis, tá? São dias. Então se o vencimento cai num domingo, a gente tem que receber, vamos lá, durante a semana anterior, por exemplo. Ou se cai na sexta, até
eu acho que até domingo a gente deveria estar recebendo para pagar até sexta. Então tem variações, mas isso é muito mais direcionado, voltado por causa da estrutura antiga que a gente tinha, a entrega das faturas apenas de forma impressa. Hoje, até onde eu tenho conhecimento, todas as prestadoras, telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, utilizam sistemas para entregar suas faturas. Além da opção impressa, tem a opção em um sistema, um ambiente interno da prestadora para entregar o documento de cobrança. Pode ser um sistema só para isso ou um sistema com outras funcionalidades também. Mas, como a gente está falando de recebimento de fatura, é um sistema que tem essa função. Pode ser que tenha outras ou não, mas o importante é, até nesse sistema, precisa ter a fatura lá até 5 dias antes do vencimento. Mas, normalmente, o que eu encontro é um pouco mais de tempo antes. A gente tem como acessar essa informação. E qual é a questão? Tem pessoas que não vão acessar o sistema. Tem pessoas que não vão querer receber a fatura por e-mail. E tem pessoas que vão querer apenas impressa. E vice-versa. O que a prestadora quer? Qual o objetivo principal? Na prática, se ela não gasta o dinheiro que ela gasta com impressão, ela vai ter uma economia, você está pagando o mesmo preço, ótimo. É o que eu ensino. Você gerar economia com o mesmo serviço. É o que eles fazem. Tentar buscar economia porque o lucro da empresa vai aumentar. Na prática é isso e vai diminuir a quantidade de problemas de XYZ. E que a gente sabe também que é bom para o nosso planeta. A economia de gasto de material que na prática não é necessário. Se isso acontecer, o que é que eu te oriento a fazer? Primeiro, sistema da prestadora. Só que algumas empresas, quando eu vou visitar, vou conversar, o pessoal não sabe nem qual é o sistema, não tem nem acesso. Então tem acesso, veja qual é o sistema, pegue essas informações e acesse, use ele para baixar a fatura. Vai ser muito mais rápido do que você aguardar ele ser entregue fisicamente. Segundo, vamos supor, não acessou o site ou não tem lá, vamos supor, fala com atendimento por telefone. Por telefone ele vai te informar o código de barras, pode ser que ele consiga te mandar a fatura por e-mail, pode ser que ele te dê acesso ao sistema para você baixar os documentos. Normalmente, eu acho que a maioria das reclamações se resolve nesses dois passos para ter o documento de fatura. Lógico, daquele mês que você está a pagar, ou o mês vigente ou o mês seguinte. É assim, na maioria das vezes se resolve. E aí, atendimento por telefone, você entenda, call center da prestadora ou ouvidoria. Normalmente um ou outro vai conseguir te auxiliar. Se nem assim você conseguiu, vai na loja, vai fisicamente na loja da prestadora para tentar resolver. A maioria dos casos assim se resolve. Se não conseguir, aí deve ser alguma coisa de um problema muito mais complexo. Mas, na maioria das questões eu vejo e resolvo dessa forma. E principalmente, na maioria dos casos só vou na primeira. Agora, se o gestor da empresa, se o diretor da empresa, se o dono da empresa, qualquer pessoa, quem está cuidando hoje, não tem nem acesso ao sistema, aí eu falo com o atendimento para buscar acesso ao sistema e ter acesso à fatura, que aí você tem um histórico, tem mais informações. O ideal é esse. E aí você não se preocupa. Na questão de, por exemplo, Kleber, mas qual é o ideal? Receber online ou receber físico, impresso? Eu prefiro os dois. Por mais que o impresso seja resumido e o digital seja detalhado, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Eu acho que assim é muito mais tranquilo. Porém, na maioria dos casos hoje, digitalmente você consegue todas as informações necessárias de qualquer contrato que se tenha. Mas, fica ciente nessa situação. E, como eu evito esse problema, que é uma coisa que eu pensei, te disse como resolver, te disse o que acontece, mas como é que eu evito? Simples. É a primeira opção de resolução. Se todo mês você tem um fluxo, você tem acesso ao sistema e baixa a fatura, você nunca vai ter problema com atraso na entrega do documento. A não ser que exista um problema sistêmico na prestadora, aconteceu algum problema lá interno. Mas fora isso, só se der um erro no sistema que você não tiver usuário e senha,
Mas além dessas situações, você deve conseguir todo mês acessar as informações e com certeza baixar a fatura no tempo mais adequado possível para você e para a estrutura da tua organização. Mas entenda que, caso não tenha o recebimento da conta até a data de vencimento, é assim que você deve fazer para ter essa situação resolvida. Não recebimento da conta corrigida, ou seja, o ajuste que é necessário após uma contestação. Qual é a ideia? Você tem uma fatura, vamos supor, R$500, e você viu que o valor dela não deveria ser 500, deveria ser 450. Você falou com a prestadora abriu uma reclamação, fez todo o processo. Pode ser que passou do vencimento, vamos supor, original da fatura, e aí o pessoal te liga e diz: Kleber, no caso seu nome, né? Que não vai ser Kleber. Caro cliente, conseguimos ter o ajuste aqui, a conta vai ficar R$450. Posso lhe mandar por e-mail? A maioria das pessoas e das prestadoras vai te dar essa resposta. Você vai dizer: claro, mande. E aí, vai que você não recebe e-mail. Vai que seu e-mail tem uma letra que estava errada. Ou a pessoa simplesmente não mandou, esqueceu, passou batido e já era. Para você falar de novo com essa pessoa, vai ser difícil. Vai ser porque, na maioria dos casos, você não fala direto com ela, a não ser em algumas prestadoras você consegue. Dá para você ter um atendimento mais próximo. Ou se você estava já trocando o e-mail, aí vai ser muito mais simples. Mas caso você não tenha esse recebimento, qual é a ideia? É você falar com a prestadora da maneira mais rápida possível e se atenta ao prazo que a pessoa te deu. Exemplo, se ela falou hoje com você, de manhã ou de tarde, independente do horário que seja, ou até de noite, eu já recebi contato, aguarda pelo menos 24 horas. Não recebeu o documento, o boleto para pagar o valor corrigido, primeiro, vai no sistema da prestadora, onde você pega a fatura. Se você não tem acesso, precisa ter, e lá normalmente tem o boleto corrigido, porque o sistema eles fazem esse ajuste e geram um novo arquivo, e lá é a maneira de ficar isso, vamos dizer assim, centralizado. Se lá não tiver, pelo atendimento, quando você falar com qualquer pessoa, até onde eu entenda, ele vai conseguir te passar o código de barras. O código de barras é tal, o valor tanto, segue informações, ou Pix, se você precisar, e segue o fluxo. Esse é o processo que eu acho mais fácil, caso você não receba, que é um percentual menor, porque a gente tem que ter a contestação de conta, tem que ter todo um processo. Normalmente as pessoas confirmam o endereço de e-mail, confirmam tudo para poder fazer o envio do documento, porque a ideia da prestadora e de quem está tratando a reclamação de conta é que você pague a fatura, não é o contrário, pelo menos até onde eu vejo. Pode ser que tenha atendentes que não estejam preparados, pode, já vi alguns, mas não é a maioria. Você encontrando dificuldade, faz esse processo que normalmente você recebe esse documento. E só caso você não saiba, quando você tem um contato informando que a conta será corrigida ou está sendo corrigida, você tem um prazo de até 5 dias daquele contato para frente para ter uma data de vencimento. Então, bota daqui para 20 dias, pode ser que você consiga, pode ser que não. Normalmente, 5 dias é o prazo utilizado quando se tem uma contestação de valores, que a gente tem a correção da fatura. E não é a fatura como um todo que ela vai ser corrigida não, tá? É apenas o boleto de cobrança. O pessoal normalmente não altera o documento que foi gerado, ele faz um documento à parte. Então, como eu te disse, normalmente após o contato a gente recebe a conta, recebe a fatura para fazer o pagamento. Caso não aconteça, é que a gente tem essas ações que podem ser realizadas, tá? Principal, código de barras e sistema. Lógico, depende da tua estrutura, como é que você faz o pagamento e tudo mais. Porém, se vai ser primeiro você ligar para o atendimento e pedir o código de barras, ou primeiro acessar o sistema, vai ser ao seu critério. O importante é, essas ações você deve conseguir acesso aos dados para fazer o pagamento, caso não tenha recebido a conta corrigida. Não recebimento do boleto para pagamento de um parcelamento ou de um acordo. Nada mais nada menos do que existe um valor em aberto que você não pagou por algum motivo e agora você quer pagar.
Você fez uma negociação com a prestadora e pegou aquele valor e dividiu em X vezes. Aquele acordo, normalmente, você recebe um e-mail com aquela negociação e com um boleto para fazer o pagamento da entrada, que é a primeira parcela. Normalmente é isso que acontece. Caso você não tenha recebido ou não receba, a ideia é, primeiro, confirma o endereço de e-mail, liga para a prestadora, vê aquelas informações que houve negociação. E simples. Todo processo de parcelamento você tem que receber um documento formal, um termo, para você ficar ciente de todos os processos dentro daquela negociação financeira. Aquilo é um parcelamento financeiro. Se o seu e-mail está errado, corrija, peça para reenviar as informações. Você tem que ter acesso a isso. Como você não pagou, pode ser que seja mais simples isso. Mas se você já teve o pagamento, por exemplo, da entrada ou algo do tipo, pode ser que você se pergunte: eita, eu vou receber um outro documento, um outro boleto, um parcelamento? Não, normalmente ele está dentro da fatura. Vai ter lá fatura normal do seu valor, acrescido do valor do parcelamento, e dentro da conta, em algum lugar, vai ter parcelamento, pode ser da conta X, em tantas parcelas. Tem que ter lá alguma informação. E algumas pessoas acham que não recebeu o boleto para pagamento do parcelamento devido a isso, porque acha que é um pagamento separado da fatura. O primeiro, normalmente sim, mas os demais é uma constância, pelo que eu vejo, ser dentro da própria fatura. Pode ser que seja diferente em alguma prestadora, mas normalmente segue esse fluxo. Então, caso você não receba, prestadora, liga, normalmente o pessoal passa essa informação. Se o atendimento inicial não souber ou não te passar segurança, fala com a ouvidoria da empresa. Eles vão com certeza te auxiliar e dar algum detalhe a mais que você precise. Mas normalmente, dessa forma, falando com o atendimento após o contato que você fez, você já deve ter acesso a essas informações. Então, como eu te disse, logo após o contato, peça código de barras, independente se você pediu para enviar um novo e-mail. Mesmo assim, pede o código de barras, fica mais seguro. Pega as informações, você deve ter anotado valor, qual parcela, qual quantidade de negociação, parcelas, faturas que foram negociadas, porque isso vai facilitar, caso você não receba um documento, você saber o que você negociou. E peça a gravação que também te ajuda. Além disso, é você ficar ciente que normalmente as parcelas vêm embutidas, vêm dentro da fatura do serviço de telecom. Prestadora de banda larga eu não me recordo ter visto, mas telefonia móvel, telefonia fixa, funciona assim até as que eu já vi. Mas, caso não receba, fala com a prestadora, vê essas questões, porque normalmente você resolve de uma maneira mais simples isso aqui. Não fornecimento da segunda via de um documento de cobrança, ou seja, de uma fatura, de uma conta, que na prática nem deveria ter esse tipo de problema, mas ainda acontece. Segunda via nada mais é do que você recebeu a fatura, mas você quer o documento novamente. Isso acontece impresso. Quando você pensa, eu quero acessar uma segunda via digital, é estranho. Por quê? Na prática você guardou ela, mas vamos supor, perdi o arquivo. Pode acontecer, alguém deletou, sei lá, algo do tipo, e não tem mais na empresa esse documento. Direciona para onde você pegou. Vamos supor que foi impresso. Como é que você vai conseguir a segunda via? Ligando para a prestadora. Não recebi ou não é fornecida é diferente. Uma coisa eu não recebi, a prestadora mandou. Mas quando você não tem o recebimento, ou seja, não chegou na empresa, que é mais difícil. E pode acontecer inúmeros problemas que eu ainda vejo dentro das prestadoras, mas normalmente não com os meus clientes, porque eu tenho um processo mais simples que é o que eu vou te informar. Mas caso você queira apenas impressa, vai ser mais difícil esse processo, porque você vai ter que esperar o prazo do Correios, pode ser que passe do vencimento e por aí vai. Mas, se for de forma digital, ou seja, você tem lá um sistema da prestadora que você acessa a fatura, a segunda via é só acessar o sistema, exceto em algumas prestadoras que não deixa lá o histórico.
E aí, nesse cenário, você tem que ligar para o atendimento e pedir a segunda via, mesmo que seja de formato digital. Você pede, ó, eu quero a fatura, por exemplo, em um arquivo chamado PDF, que é o formato dele, ou impressa, e eu quero esse documento para poder confirmar XYZ. E a prestadora deve te fazer o envio. Eu já tive situações em clientes que eu pedi fraturas, e aí faz um tempo, que não tinha no sistema deles, que eles tinham sofrido uma alteração, ou seja, modificado o sistema, e essas faturas eram bem antigas. E por serem antigas, ou seja, beirava quase 3 anos atrás de quando eu solicitei. Eram 2 anos, 7 meses, alguma coisa do tipo. 2 anos e meio para quase 3 anos. Era essa a lacuna de tempo. E a prestadora disse, não consigo mandar digital. Eu digo, então me mande físico. Me mande de alguma forma, eu tenho que ter acesso à fatura. E foi feito envio, veio praticamente uma resma, porque eram muitas linhas nesse contrato, mas chegou. Então, entenda, segunda via pode ser solicitada, você pode pedir, mas veja também a necessidade. Se você vai fazer uma auditoria das cobranças, dos valores cobrados, ou se você precisa dela para pagamento ou alguma coisa do tipo. Se for para pagamento, você pode pegar, por exemplo, código de barras de fatura, algo mais simples para fazer isso. Caso você precise da fatura detalhada, tente pelo sistema da prestadora. Não conseguindo, faz contato que normalmente você vai ter alguma orientação da prestadora, dependendo do sistema dela, lógico, e o fluxo de segunda via. Mas saiba que existe essa opção. Como eu te disse, preferencialmente pelo site. E como gestor de telecom, a ideia é que você tenha uma equipe gerenciando os serviços. E a equipe é que deve ter acesso aos documentos. Um ambiente, um local onde os arquivos estejam lá compartilhados. Esse é o ideal na metodologia que eu utilizo, que é reduz o custo todo mês. Se você não está fazendo dessa forma, veja a maneira para você deixar esses documentos mais acessíveis possível para pessoas autorizadas, não para pessoas que não têm autorização, mas para quem está no fluxo, que aí fica mais fácil. E se alguém precisar, pode ser que esteja no e-mail, pode ser que esteja nesse arquivamento, e aí fica mais fácil ter acesso às informações. Mas, se for segunda via, fica de olho nisso. Normalmente, quando eu faço a gestão de serviços, que alguém me pede a segunda via, eu não peço a prestadora, porque a via está comigo. Então é uma solicitação que vem aqui e daqui volta. Eu não preciso falar com a prestadora, porque tudo fica guardado. Essa é a ideia. A gente otimiza o tempo e facilita o fluxo dessas demandas. Só para você entender como é que eu faço aqui, eu acho que dá para a gente otimizar. E como eu te passei que o impresso é mais difícil e o prazo de receber, eles vão te dar um prazo de correios ou algo do tipo, mas que na prática é indefinido. Não tem como você dizer que realmente vai receber, quando vai receber, não tem como você ter uma exatidão. Então, esse não fornecimento, você pode ter alguns problemas. Por isso que eu sempre direciono, se for possível, vai para o digital, que vai ser mais fácil. E como eu evito o problema de não receber a segunda via, é exatamente como eu acabei de te passar. Procedimentos. Eu guardo todas as faturas dos clientes, deixo lá guardada para minha equipe, ou seja, quem atende esse cliente aqui X. Então, as pessoas que estão envolvidas têm acesso. Fica muito mais simples, muito mais fácil. Ninguém vai te perguntar sobre fatura. Se o cliente pedir a fatura, você já manda rápido, não precisa falar com a prestadora, porque você já tem o documento. E lógico, sempre faça um backup das informações, porque também ajuda. Vai que alguém aperta lá delete e aí o documento já era, o arquivo vai embora. Tem que se precaver também. Então, tendo esses mecanismos de segurança e fazendo esse fluxo, é como eu evito. Então, na prática, eu não tenho dor de cabeça, problema com segunda via de fatura, porque eu já tenho elas. Essa é a ideia que você pode implementar. Fazendo isso, você não vai ter esse tipo de problema. Não consegue alterar a forma do recebimento de conta. Isso acontece com alguns clientes. Eu já vi, por mais que seja algo que, na visão minha como gestor de telecom, é algo simples. Eu preciso que a fatura seja impressa, ou digital, ou em mídia. Daí depende do tipo de cliente que recebe mídia. Mas normalmente é ou digital ou impressa.
Não deve ter mistério sobre isso. Porém, tem algumas empresas que fazem algumas coisas mais complicadas sistemicamente que os clientes têm dor de cabeça. Mas, entenda, primeiro, a forma de recebimento é você, como consumidor, a gente que escolhe. Não é a prestadora que coloca a necessidade dela, por exemplo. Não. A gente, como consumidor, é que deve autorizar. Se a gente quer apenas digital, a gente autoriza. Mas a gente pode dizer, não quero mais digital, quero só manual. É o nosso poder de escolha. A gente pode ter essa opção. Na prática, o digital você vai ter acesso antes, a empresa prestadora do serviço que você está contratando não vai precisar gastar dinheiro com papel, com entrega e por aí vai, que eu nunca vi, mas poderia ser revertido em desconto, porque eu já vi alguns planos, e aí, mais de pessoa física. Se você fizer em débito em conta, se você fizer o pagamento de tal forma, você tem um certo desconto, que não é relação com fatura, e sim com pagamento. Mas, se você coloca isso de uma forma, vamos assim, mais autônoma o pagamento, ou pagamento por cartão de crédito, por exemplo, alguma coisa do tipo, subentende-se que a fatura também vai ser digital. Na prática, é isso que subtende, ou a fatura em si, a impressa, vai ser 1 a 2 folhas. Vai ser mais simples, vamos assim, e um custo menor para a prestadora. Esse é o fluxo que normalmente acontece. Então, quando você tenta alterar de um para outro e não consegue, é mais complicado. Eu já vi situações pelo site do Reclame Aqui, em que uma prestadora de banda larga fixa, o sistema dele tirou de todos os clientes a opção de impressa. Porque eles fizeram uma mudança XYZ e o cliente não quis de qualquer maneira. Ele disse, não tenho como fazer o pagamento da fatura dessa forma. Não dá para fazer isso. E aí eles, para alguns clientes, pelo que eu entendi, entregaram ainda parte da versão impressa. Mas, ou seja, você tem que lutar em algumas vezes sobre isso, seja no Reclame Aqui, por exemplo, que é uma das plataformas, fala com o atendimento da prestadora, fala com a ouvidoria, fala com a Anatel, reclama, que é nosso direito. A gente tem a opção de escolha, se eu quero impresso e digital, se eu quero só impresso, se eu quero só digital. A gente deve ter esse tipo de permissão. Não é a prestadora que deve escolher da maneira dela como a gente vai receber o documento de cobrança para fazer o pagamento. Como eu te disse, livre escolha. As opções, como eu te passei, que são 3. Impresso, digital ou em mídia. Normalmente mídia, hoje eu não vejo tanto, mas mídia é uma opção que existe para uma quantidade determinada de linhas de contratos, aí, muito mais direcionado para a telefonia móvel, em que você vai ter um CD, um DVD lá com as informações. É a mesma coisa que um documento impresso, praticamente, só que meio digital, mas é algo que vai físico para a pessoa, para a empresa. E o digital é você acessar, por exemplo, o site da prestadora ou receber isso via e-mail, um PDF lá, um arquivo. E em ambos os casos aqui, o mídia eu não vi, mas seja impresso ou digital, existe o risco de golpes, você tem que ficar de olho. É um e-mail válido da prestadora que está mandando aquele documento, o impresso é realmente a prestadora, eu sou aquele cliente, tem as minhas informações, a gente tem que ficar ciente nisso porque pode ser um golpe, pode ser um problema. Então, por não conseguir alterar a forma do recebimento da conta, você pode ter alguns problemas ou situações que eu já vi, mas que uma pessoa, um cliente, ele me disse aí, trocentos anos atrás, que ele não conseguia receber a fatura porque o vizinho pegava o documento e rasgava, porque eles tinham uma rincha, um problemazinho, e que isso acontecia. Pelo menos foi o que ele falou. Não sei se é verdade ou não, mas foi o que era informado. E aí, normalmente ele pedia isso para prorrogar o vencimento, ele contava essa história para conseguir mais tempo para fazer o pagamento. Então, saiba que isso aqui existe, que a gente tem direito em alterar esse formato e veja qual é a melhor para a sua realidade. Tem realidades que o impresso é a melhor maneira e tem realidades que não, que o digital é a melhor maneira. Tem situações e situações, cada cenário é mas a maioria hoje, esmagadora, já vai para o digital. Porém,
Sempre olha aí qual é a necessidade que você tem na organização ou como pessoa física para ter isso. Mas direito é direito. A forma de pagamento, a forma de recebimento é a gente que escolhe. Desmembramento de conta não solicitado junto à prestadora, mas alguém foi lá e fez. Desmembramento é, vamos supor, minha mão está aqui, tem 5 dedos. Desmembrar é tirar cada um dos dedos. Puf, saiu. Exatamente isso. Então, em vez de você ter um contrato, vamos supor, com 5 linhas de telefonia móvel, alguém foi lá e separou uma conta para cada linha. Ou você tinha lá 2 telefones celulares, 2 telefones fixos e uma banda larga em uma fatura. 5 contratos. E alguém foi lá e botou uma fatura de telefonia fixa com as 2 linhas, uma fatura de banda larga e uma fatura com telefonia móvel com 2 linhas. Você agora tem 3 faturas, mas você não pediu. Isso é quando existe uma solicitação sem solicitação. Ou seja, por que fizeram? De onde veio? Para onde foram? Normalmente, a gente precisa, nesse cenário, você só vai perceber quando receber a fatura. E se receber a fatura correta. Porque pode ser que você receba uma para cada endereço. Você vai ver principalmente a fatura que você normalmente recebe com valor diferente. E aí é que você vai ter que buscar essas informações. Sendo essa situação de desmembramento, onde não houve uma solicitação da empresa, do gestor, o certo é a prestadora, a partir do momento que ela soube, ela reverter isso, ou seja, ela vai abrir uma solicitação para que volte ao normal. Mas ela não consegue resolver isso na hora. Ela não vai conseguir juntar tudo para você fazer o pagamento. A não ser que ela faça como sendo um parcelamento, se ela conseguir juntar tudo, mas acho difícil ter uma prestadora que faça dessa forma. Ela vai te dar as outras faturas e vai te orientar a fazer o pagamento. Por mais que você não queira, por mais que você se irrite, que eu sei que é chato, é complicado, mas você não vai ter como resolver, porque o sistema de faturamento da empresa, de todas as teles até onde eu entendo, ele é engessado. Passou, gerou, eles não mudam. Contestação de fatura é um boleto separado. Eles fazem lá sistematicamente que tiram o valor de um lado e bota para o outro, mas ele não mexe no documento original. Então, acontecendo isso por algo que você não pediu, que não foi solicitado um desmembramento de qualquer conta, de qualquer fatura, saiba que você vai precisar pagar, mesmo que seja 3, 4, 5 faturas ou mais, dependendo de como isso aconteceu, e você vai precisar abrir a solicitação, porque senão nada vai ser corrigido. E existe também o contrário, tá? Se você tinha 5 faturas, 3 faturas, 2 faturas, e eles juntam sem você pedir. Ou você pediu uma coisa e fizeram outra, por exemplo. Então, existem erros que acontecem na prestadora que você não solicita. Esse é um deles, quando a gente pensa em recebimento da conta. Porque isso aqui, ele, na prática, você vai precisar receber a conta. Mas, se forem 3 contas em vez de uma, você pode se confundir, ou alguém que está nessa gestão pode achar estranho, achar que é um golpe ou algo do tipo. Então, fique ciente que isso existe. E como evitar o problema? Aí eu vou para um seguinte ponto. Você controla o desmembramento da fatura feito pela prestadora sem você solicitar? Não. Não dá. A gente não consegue. Se eu não consigo controlar, eu não consigo evitar. Por quê? Porque está nas mãos da prestadora. Mais que eu reclame, eu faça algo do tipo, se acontecer, eu tenho uma ação corretiva, mas eu não tenho como evitar. Então fica ciente que assim que, caso aconteça algum desmembramento na tua estrutura, você deve resolver. Desmembramento da conta não efetuado pela prestadora. E aí é a situação em que você pediu para ocorrer um desmembramento, ou seja, a conta lá tem 5 linhas, telefone celular. Você pediu, eu quero desmembrar, eu quero 5 linhas com 5 faturas, cada diretor recebendo a sua.
mas eles não fazem. Ou seja, não foi feita a separação dos contratos. Isso, lógico, você pode ter telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga, em conjunto, por exemplo, e você pedir para desmembrar, que é separar. A junção, só para você saber, é agrupar. Desmembramento é que essa parte de receber as faturas se torna difícil no ponto de que não foi feita. Então, você espera receber, por exemplo, 5 faturas, mas não recebe 5 faturas, recebe uma. E você quer receber 5. A ideia é que até o ponto em que não foi feito no sistema, você não vai conseguir receber faturas separadas. Por mais que você queira. Ah, mas eu quero receber fatura porque eu quero pagar de forma separada. E você não vai conseguir. Não vai ter essa opção pela prestadora. Acontecendo isso, ou seja, não ocorreu o desmembramento e você pediu para a prestadora, o que é que eu te aconselho? Solicita de novo. Não aconteceu? Vai na ouvidoria, vai na Anatel, abre uma reclamação na Anatel que com certeza vão dar uma olhada nessa tua solicitação para te atender. Isso não é algo que deve ser difícil. E muita gente diz, dentro de prestadora, espere a data tal para fazer, porque é o melhor dia, XYZ. Você não precisa esperar. É um direito da gente desmembrar a fatura ou agrupar se eu quiser. Não tenho que esperar a quantidade de dias. A não ser que você imagine, eu não quero uma conta maior, eu quero uma conta que vai ser com um valor menor, depois a outra vai para o valor normal. Tá, dá para você fazer. Em algumas situações você pode receber 2 faturas no mesmo mês, dependendo da forma que você faça isso e quando você faça. Por mais que não seja alteração de vencimento, você tem que ter cuidado, porque pode ter algum erro sistemático na prestadora. Mas, normalmente, você recebe no mesmo vencimento, mesma data. Mas vai que alguém alterou a data de vencimento, aí a bronca sai de desmembramento para alteração de vencimento em conjunto com o desmembramento, e aí o pacote aumenta para ser resolvido. Mas, se não foi feito, fala com a prestadora, vê com eles para fazer esse ajuste. Não deve alterar em nada, a não ser você receber mais faturas para fazer o pagamento. E aí, dependendo da administração, pode ser mais fácil. Telefonia também fixa, eu acho muito mais fácil você ter as contas individuais para cada número do que todos os números agrupados. Eu acho que telefonia fixa fica mais fácil de você analisar quem está usando o que, como é que está utilizando serviços normais. Então, fica ciente nisso. E sobre evitar esse tipo de problema, eu não vejo que a gente como consumidor, como usuário, a gente consegue evitar, porque está na mão da prestadora. Ela é que consegue lá, o atendente, o consultor, pegar aquelas informações e executar no sistema. O que a gente consegue é cobrar, reclamar, pedir que seja corrigido e resolvido aquele tipo de situação e que ocorra o desmembramento da conta ou da fatura que a gente precisa. O que é que a gente viu na aula de hoje? Alguns dos principais problemas, vamos dizer assim, dificuldades sobre o recebimento de conta. O objetivo da aula foi e é você conhecer e saber como resolver esse tipo de problema que acontece no dia a dia sobre o recebimento de contas ou das contas, dependendo de como você queira falar. Eu digo de conta, da conta no caso, porque eu entendo como uma conta. Você vai receber sobre uma, você vai reclamar sobre uma. Se acontece várias vezes ou com aquela conta várias vezes, das contas. Mas normalmente é uma. E aí, dependendo do cenário, pode aumentar. Mas, o importante é você entender alguns problemas, o que pode acontecer, o que acontece mais, o que acontece menos, e você ter isso, vamos dizer assim, mais ciente de como resolver. Porque a ideia é a gente não perder tempo e, lógico, gerar economia para a empresa, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário. Abraço. Fui. Aula 077. É muita bronca de recebimento de conta.